Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, é um mangá criado em 2009 e que recebeu uma adaptação para anime a partir de 2013. Mesmo tendo algumas diferenças com o mangá, o foco da história aqui é o anime. E hoje é dia do sexto arco chamado O Governo Real, composto da primeira metade da terceira temporada do anime. E desde já eu me desculpo por alguma pronúncia errada, principalmente nas palavras e nos nomes em japonês, mas japonês não é o meu forte. Eu já fiz toda a primeira e segunda temporada aqui em 5 partes, e o link para esses vídeos tá aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui, para essa continuação. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa mostrando o futuro, onde um Eren mais velho lembra do que Armin sempre lhe disse, que além das muralhas existia uma coisa que ele gostaria muito de ver um dia, uma coisa chamada mar. Mas Eren se pergunta, o que existe depois do mar? De volta ao presente, os membros que sobraram da 104ª Tropa de Cadetes limpam o seu novo refúgio, o refúgio do novo esquadrão do Capitão Levi. Os integrantes agora são Eren, Armin, Jean, Sasha, Mikasa e Krista, ou melhor, Historia. O próprio Levi chega para chamar por Eren, porque Hunt Zoe tá ansiosa para fazer testes com o seu titã. A ideia é Eren conseguir controlar melhor o seu poder de endurecimento para selar a muralha destruída no distrito de Shiganshina. As coisas dentro das muralhas estavam tensas e algo estranho está acontecendo dentro do próprio governo. Inclusive, a polícia militar é usada pelo governo e uma das suas missões bem-sucedidas é a tortura e o assassinato do pastor Nick, o reverendo da Ordem das Muralhas que contou sobre a verdadeira origem de Krista Lenz. Ela é Historia Reis, filha ilegítima do Lorde Reis. Mas era estranho ter tanta tensão só por causa de um Lorde qualquer. De qualquer forma, se esconder agora era a melhor opção. Ainda mais porque o governo está se opondo à divisão de reconhecimento, exigindo a custódia de Eren Yeager e de Historia Reis. Para fugir até o distrito de Trost, Levi usa uma estratégia de isca, usando Jean e Armin. Eles são atacados por 4 sequestradores, então Mikasa, Sasha e Connie aparecem para combatê-los. Enquanto isso, Levi fica na contenção com Abel e Nifa. Mas Levi estava preocupado. Ele acha que tem algum profissional por trás de tudo isso. É nesse momento que, no meio da conversa com Levi, Nifa e Abel são brutalmente assassinados por um antigo conhecido do capitão. Esse é Kenny, o Estripador. Uma lenda, um serial killer que cortou a garganta de mais de 100 homens da polícia. E Kenny e Levi se conhecem muito bem, de anos atrás. Tudo que Levi sabe foi ensinado por Kenny. O problema é que enquanto Levi luta para fugir da emboscada de Kenny, os capangas do inimigo encontram a carruagem que escondia Eren e Historia. E eles usam tranquilizantes nos dois para sequestrá-los. Kenny é um fora da lei que matava policiais, mas agora Kenny trabalhava com eles. Há 5 anos ele era funcionário do governo real, e agora o governo pede para ele capturar Eren e Historia. Mas o confronto contra Levi era algo pessoal. Ou seja, a luta da divisão de reconhecimento agora não era mais só contra os titãs, era também contra humanos. Levi acaba com seus inimigos e consegue fugir de Kenny, enquanto tenta recuperar Eren e Historia. E é graças à ajuda dos outros, como Armin, Jean e Mikasa, que Levi consegue continuar. Inclusive, Jean é quase morto por um dos sequestradores, mas Armin o salva, atirando e matando um inimigo. Mas eles perdem a carruagem com Eren e Historia. Depois disso, Armin estava em choque por ter matado alguém. Ele tinha sangue nas mãos agora, e Armin ficava cada vez mais
frio por causa disso. Mas se Armin não tivesse feito isso, era Jian quem estaria morto nesse momento. As circunstâncias eram extremas. De qualquer forma, Levi consegue conter um dos sequestradores. Era Jimo Reeves, o homem que travou a saída do distrito de Trost quando a muralha caiu, o homem que Mikasa enfrentou. Ele diz que está fazendo isso porque queria salvar sua empresa e os seus empregados. Então Levi diz que ele pode lutar para que isso aconteça se Jimo os ajudar. Enquanto isso, no governo real, os lords esperavam pela captura de Eren e Historia, enquanto o rei Fritz só observava tudo sentado no seu trono sem dizer uma única palavra. Naquela noite, Jimo Reeves leva homens da polícia militar na sua carruagem, quando de repente ele para numa casa onde os policiais são surpreendidos pelo esquadrão do Levi. Jimo cooperou e agora Levi pode interrogar aqueles homens. O filho de Jimo acha estranho o pai agir daquele jeito contra a polícia, mas Jimo diz que o talento do vendedor é o seu nariz, o seu olfato. Não só por sentir o cheiro do dinheiro fácil, mas também por farejar boas oportunidades. E essa era uma delas. O problema é que enquanto esperam pela cidade, Kenny, o estripador, encontra Jimo e o mata. Enquanto seu filho Flagel Reeves, escondido, vê toda a cena. Enquanto isso acontecia, Levi e Hanji Zoe torturam o homem que torturou e matou o pastor Nick. Levi e Hanji querem respostas, querem saber para onde Eren e Historia foram levados. O que está acontecendo? Então, depois de momentos de dor, o policial conta o que sabe. A polícia é responsável por muitas coisas ali dentro das muralhas. Coisas como matar um professor inteligente demais, que era o pai de Erwin Smith. Coisas como acabar com um casal que queria voar por cima das muralhas ou assassinar uma prostituta. São eles quem mantém a paz naquele lugar, porque eles acreditam no verdadeiro rei. E Fritz não é o verdadeiro rei das muralhas. Era Rod Reis, o pai de Historia Reis. Reis era a verdadeira família real. Historia e Eren foram levados até o verdadeiro rei. E agora Rod Reis abraça sua filha. Historia cresceu numa fazenda, sendo rejeitada pela mãe desde sempre. A mãe era uma prostituta, mas a garota a adorava. Ela sempre tentava se aproximar, mas sem sucesso. A primeira interação de Historia com a sua mãe foi numa tentativa de abraçá-la, mas a sua mãe lhe deu um tapa para afastá-la, dizendo que gostaria de ter coragem para matar a garota. E depois disso, a sua mãe a abandonou na fazenda e foi morar em outro lugar. Um tempo depois, há 5 anos atrás, poucos dias depois da queda da Muralha Maria, Historia conheceu seu pai pela primeira vez. Era Rod Reis. Ele era dono das terras onde viviam, e Rod disse que a garota iria morar com ele a partir de agora. Mas antes que pudesse sair com ela e a sua mãe, Rod foi abordado por homens armados. Entre eles, Kenny, o estripador. Kenny agarrou a mulher e quando Historia a chamou de mãe, ela negou que a garota fosse a sua filha, dizendo que não tinha nada a ver com ela. Ao ouvir isso, Kenny pediu confirmação e Rod concordou. Assim, Historia viu Kenny matar a sua mãe bem na sua frente, com autorização de Rod Reis. E as últimas palavras dela foram: "Se eu não tivesse tido você." Kenny também teria matado Historia, mas Rod o parou. Ele propôs uma coisa: enviar a garota para longe dos olhos do público. Assim, ele a batizou com um novo nome: Krista Lenz. No presente, Rod Reis abraça Historia e pede desculpas por tê-la afastado. Mas foi necessário escondê-la para sua própria sobrevivência, porque ela é especial. Ela tem sangue real e é a única pessoa que pode salvar a humanidade agora. No meio dessas conspirações e depois dos últimos ataques, o comandante Erwin Smith se encontra com Dot Pixis.
e diz que para recuperar a Muralha Maria, primeiro eles precisam derrubar o atual governo. Eles não podem mais prender as pessoas dentro das muralhas. Nesse momento, Randy Zoe chega e informa a Erwin sobre o que descobriram nos interrogatórios. A atual família real é uma fraude. A verdadeira linhagem é a família Reis. Erwin então conta o seu plano para Dot Pixies e como ele planeja desmascarar o falso rei sem derrubar sangue nenhum, colocando Historia Reis como a verdadeira rainha. Pixies então concorda e vai apoiar o plano de Erwin Smith. Na manhã seguinte, Erwin é chamado pelo primeiro esquadrão do interior para prestar contas sobre o assassinato de Dimo Reeves. Ele está sendo acusado de usar Dimo para esconder Eren e Yeager, e por causa disso, Erwin é preso. Ele se entrega e vai ser usado como bode expiatório do governo, então ele nomeia Randy Zoe como a sua sucessora. Erwin está disposto a fazer tudo necessário para acabar com a farsa do atual governo, e ele tem um motivo pessoal para isso. O pai de Erwin Smith era um professor muito inteligente, e ele tinha uma teoria de que o primeiro rei tinha alterado as memórias da humanidade quando eles entraram nas muralhas, para torná-los mais fáceis de governar. Isso porque os livros de história tinham várias contradições. Erwin era criança quando seu pai lhe contou essa teoria, e na inocência, Erwin contou essa teoria para outras pessoas, incluindo para integrantes da polícia militar. Naquele dia, o pai de Erwin morreu. Teoricamente foi um acidente, mas ele sabia que o seu pai tinha sido assassinado pelo governo. Foi aí que Erwin percebeu que o governo não está interessado em proteger a humanidade, mas sim em proteger as suas próprias terras e riquezas, e mataria qualquer um que ameaçasse esse status. Não houve justificativa para a morte do seu pai, além da ganância humana. Com a prisão de Erwin, toda a divisão de reconhecimento é considerada criminosa agora. Naquele dia, integrantes da polícia militar começam a procurar integrantes da divisão de reconhecimento, e pela floresta no distrito de Torres, Hitch e Marlow os encontram, mas eles caem numa armadilha e são capturados pelo esquadrão do Capitão Levi. Hitch culpa o reconhecimento pelas mortes durante o ataque da Titã Fêmea em Torres, e também pelo desaparecimento de Annie Leonhardt. Mas quando Levi conta que na verdade Annie é a Titã Fêmea, as coisas mudam. Inclusive Marlow, que já vinha questionando as atitudes da polícia militar há algum tempo, diz que quer ajudar o Capitão Levi e toda a divisão de reconhecimento. E eles provam isso, ajudando a acabar com um posto avançado. Levi então interroga um policial nesse posto sobre a localização de Eren e Historia. Mas o homem diz que não sabe. O único que realmente sabe é o homem quem os levou. Era Kenny Ackerman. E quando ele diz esse sobrenome, isso chama a atenção de Mikasa Ackerman. Enquanto isso, pelas ruas de Trost, Flagel Reeves, o filho de Dimo Reeves, é caçado pela polícia militar, mas ele é resgatado por Randy Zoe. Flagel é uma forte testemunha de que quem matou o seu pai foi a polícia e não o reconhecimento. Assim, Randy usa Flagel como isca, e quando ele é pego por policiais, Flagel, já que vai ser morto por eles, pede para que lhe contem pelo menos se foi a polícia militar mesmo quem matou seu pai. Então os policiais dizem que foi um esquadrão diferente do deles, mas sim, foi a polícia. Só que tudo isso estava sendo ouvido por toda a população, inclusive por membros da mídia. Toda a população agora era testemunha das ações da polícia militar. Flagel diz para as pessoas ali não terem medo. A companhia Reeves vai cuidar deles a partir de agora. Era um gesto de honra em memória do seu falecido pai. Enquanto tudo isso acontecia, na capital, Erwin Smith era torturado para contar o que sabe, o que o pastor Nick lhe contou. Mas Erwin não conta nada, só diz que a única informação que recebeu é o verdadeiro nome de Krista, Historia Reis. Com isso então,
ele é levado para uma audiência com o rei Fritz, onde ele vai receber a sua sentença. Erwin Smith é julgado por todos os chefes das Forças Armadas e pelos Lords. Erwin defende a necessidade da existência da divisão de reconhecimento. Sem eles, para lutar contra os titãs, a humanidade teria caído já durante as invasões e as quebras das muralhas. E a cada queda de muralha, a tensão civil aumentava. Poderia existir uma guerra civil se as muralhas fossem quebradas mais uma vez, já que não existiria comida o suficiente para alimentar tanto o povo da Muralha Sina quanto da Muralha Rose. O problema é que os líderes e nobres não se importam com isso. Então eles julgam Erwin por não ter entregado Eren e Yeager para o governo. Eles dizem que ter o poder de um titã só na divisão de reconhecimento era uma centralização do poder. Assim, Erwin Smith é sentenciado à morte. Enquanto todas as conversas aconteciam, o rei Fritz simplesmente olha tudo sem reação nenhuma, sem nem mesmo mudar de posição. E no meio do discurso sobre a sua sentença, uma soldado surge correndo, anunciando que a Muralha Rose foi invadida. O Titã Colossal e o Titã Blindado surgiram e destruíram tudo. A suposição de Erwin aconteceu, e enquanto Dot Pixis pede a evacuação dos civis na Muralha Rose para salvá-los dentro da Muralha Sina, os nobres anulam a sua ordem e exigem que os portões da Muralha Sina sejam fechados. Eles vão deixar os civis para sua morte, enquanto eles vão ficar ali dentro em segurança, evitando também uma guerra civil, como Erwin Smith disse que aconteceria. Só que essa atitude absurda dos governantes é contrariada, tanto por Dot Pixis quanto por Niall Dalk da Polícia Militar. E antes que Niall possa ser retaliado, o Premier Dallas Zachary surge. E ele, o chefe das Forças Armadas, chega e diz que aquilo era um alarme falso. Era um teste. E só serviu para expor as ações dos governantes. Assim, com todas as forças armadas voltadas contra o governo real agora, eles decretam um golpe de estado, alegando que o povo é a prioridade. Ainda mais com um governo falso, com um rei falso. Isso é crime, com pena de morte. Então, sem ter mais o que fazer, os nobres, os lords, são presos, expondo que o tal rei Fritz era realmente um farsante, um ator. O rei Fritz era uma fraude, e tudo é divulgado pela mídia. Com isso, as ações da divisão de reconhecimento são perdoadas, todos são livres agora. A única coisa que falta é recuperar Eren e coroar um novo rei ou rainha. Naquela noite, a busca por Eren começa, e numa carruagem com Levi, Armin e Mikasa, Hand Zoe diz que conseguiu um relatório com Erwin sobre a vida de Rod Reis. Há 5 anos atrás, aconteceu um incidente com a família Reis, no dia que a Muralha Maria caiu. O Lord Reis era bem visto na região. Ele tinha 5 filhos, a mais velha sendo Frida, uma garota bastante adorada. Mas o relatório diz que, com a queda da muralha, o caos se instaurou e bandidos aproveitaram para cometer crimes. Eles invadiram e incendiaram uma capela e a família Reis estava lá dentro. Toda a família, exceto Rod Reis, foi morta. Isso aconteceu poucos dias antes da mãe de Historia ser morta pela polícia do interior, o que significa que Rod procurou Historia imediatamente depois de perder a sua família. O bizarro é que a capela foi toda destruída e ela era de pedra. Saqueadores e criminosos comuns não conseguiriam destruir algo desse tipo em tão pouco tempo. De qualquer forma, depois da destruição, Rod Reis usou a sua própria fortuna para reconstruir aquela capela. Então vale a pena ir para lá e conferir o local. Enquanto isso, Eren despertava preso num lugar bizarro, um tipo de grande caverna de cristal. Eren estava preso por correntes nos 4 membros e com uma mordaça na boca para impedi-lo de morder a própria língua, para evitar que ele se transformasse em titã. E na sua frente
estava Ristória Reis. Ristória diz que o seu pai, Rod Reis, foi quem mandou matar o pastor Nick, mas foi por um bom motivo, foi para salvar a humanidade. Eren estava preso naquela caverna de cristal que nunca viu na vida, mas de alguma forma era familiar, e Rod vai lhe mostrar por quê. Quando Rod e Ristória tocam nele, Eren começa a ter lembranças estranhas da família Reis sendo devorada por um titã. Lembranças dele criança, da chave do porão e de um titã devorando seu pai. Era como se memórias, não só dele, tivessem sido ativadas na sua mente. Mas não só Eren, mas Ristória também tem memórias apagadas que são reativadas nesse momento. Anos atrás, quando Ristória era criança e vivia sozinha naquela fazenda, ela recebia a visita de uma garota de cabelos pretos e longos. Uma garota que lhe fazia companhia, que a ensinou a ler, que era gentil com ela. Mas toda vez que ela ia embora, Ristória tinha as memórias apagadas daqueles momentos. Então ela não lembrava que tinha conhecido essa garota até agora. Essa garota era a filha mais velha de Rod Reis. Era Frida Reis. Rod Reis teve 5 filhos legítimos, e eles foram mortos naquela capela, não por bandidos como diziam nos relatórios, mas por Grisha Jäger, o pai de Eren Jäger. Rod Reis diz que Grisha era um titã, o titã de ataque, e ele roubou o poder titã de Frida, a matando no processo. Daí ele matou todos os outros. Essa conversa é interrompida pela chegada de Kenny Ackerman, que informa a situação do governo e do golpe de estado. Ele estava ali a serviço de Rod Reis e tá ali fora para protegê-lo, mas ele tem que se apressar ou logo esse lugar vai ser descoberto. Enquanto tudo isso acontecia, na capital, Erwin Smith faz as suas preparações, quando Dot Pixis chega dizendo que a suspeita do pai de Erwin estava certa. A família Reis pode alterar a mente das pessoas de alguma forma. Os nobres capturados estão contando isso sem medo, sabendo que logo isso iria acontecer mais uma vez, e que certas linhagens são imunes a esse apagão de memória. Se Rod Reis conseguiu o grito, a coordenada de Eren, aquele poder titã de controlar os outros, tudo o que eles fizeram até agora seria em vão. O Esquadrão Levi continua sua jornada até a capela nesse momento, e Levi avisa que Kenny vai ser o seu maior obstáculo. Levi cresceu com Kenny, mas não sabe muito sobre ele. Ele descobriu há pouco tempo inclusive que o seu sobrenome era Ackerman. Então Levi pergunta se ele e Mikasa são parentes por acaso. Mas ela não sabe. Mikasa diz que ouviu dos seus pais que os Ackerman já foram perseguidos nas cidades antigamente, mas nunca soube o motivo real. E Mikasa já sentiu um tipo de poder despertando dentro dela algumas vezes. Por exemplo, quando ela pegou a faca para se salvar e para salvar Eren de sequestradores que mataram seus pais quando ela era criança. Levi diz que Kenny também já sentiu essa força, uma força absurda em momentos de desespero, e Levi também sentiu. Kenny soube o motivo das perseguições dos Ackerman anos atrás, pelo seu avô, no leito de morte. Acontece que os Ackerman eram protetores da família real. Os reis passam os seus poderes de titã de geração em geração, de alguma forma. O poder de apagar as memórias das pessoas. Mas isso não funciona em algumas linhagens. Uma delas são os orientais, como a mãe de Mikasa. Por isso eles foram praticamente extintos. E outros eram os Ackerman, como o pai de Mikasa. Por isso, eles eram perseguidos. Kenny Ackerman tinha uma irmã perdida e ele a encontrou. Ela trabalhava num bordel e engravidou de um cliente. Esse filho no futuro seria Levi. Levi Ackerman. Ou seja, Levi não sabia ainda, mas Kenny era o seu tio.
O Esquadrão Levi chega na capela e encontra uma passagem subterrânea para a Caverna de Cristal. Levi, Mikasa, Connie, Sasha, Jian, Armin e Hanji entram com tudo, atacando os inimigos, os capangas de Kenny. 35 soldados que começam a ser derrotados um a um, graças ao planejamento em combate de Armin. O problema acontece quando o próprio Kenny aparece, que é tão habilidoso ou mais que o próprio Levi, e eles têm um combate intenso. Sem o apoio de Levi, os outros são mais facilmente atacados, e a braço direito de Kenny, Kaven, consegue atacar Hanji Zoe gravemente. Com isso, os inimigos ganham tempo para recuar, inclusive Kenny. Enquanto tudo isso acontecia, Rod Reis estava em outra parte daquela caverna com a sua filha para um ritual. Rod diz para Historia que Frida não está realmente morta. A sua memória ainda vive e ela pode conhecê-la. Então Rod mostra uma seringa. Uma seringa muito parecida com a que Eren viu pela última vez com o seu pai. E assim ele se desespera. Aquela caverna foi feita há 100 anos atrás pelo poder de um titã em particular. O mesmo titã e o mesmo poder que criou as 3 muralhas e que apagou a memória das pessoas. Algumas linhagens não foram afetadas, mas os seus descendentes e o resto da humanidade já não tinha qualquer memória do mundo anterior. Só uma pessoa sabia de tudo. Era Frida Reis. Porque com 15 anos ela devorou o seu tio e herdou o poder titã, o poder do titã fundador. O titã fundador, ou titã primordial chamado por alguns, é o principal poder titã. E quem herda o seu poder, herda também todas as memórias do mundo desde o início. Esse poder é passado de geração em geração na família Reis, há 100 anos. Mas o pai de Eren interrompeu o processo quando ele devorou Frida e herdou o poder do titã fundador e o passou para Eren. Mas o real poder do fundador só é ativado na linhagem real. Por isso, Rod Reis pede para que Historia se transforme em titã agora, com aquela seringa, e devore Eren, trazendo de volta para sua linhagem o poder do titã fundador. Ao ouvir isso, Kenny aparece e interrompe. Kenny estava irritado em saber que o poder do fundador só é ativado no sangue real, porque Kenny queria esse poder também. Então, dizendo que Rod o usou esse tempo todo, Kenny aponta uma arma para ele. Então Rod diz que é grato pelos seus serviços, mas Kenny não é mais necessário para ele. Historia tenta defender o pai, mas Kenny diz que ele só se importa com a garota agora, porque ela é a sua última opção. Ele mesmo não se torna num titã, porque é um covarde. Assim, Kenny sobe as escadas até a plataforma onde Eren está preso e diz que não vai mais interrompê-los, mas também não vai dar chance ou vantagem à família Reis. Assim, Kenny tira a mordaça de Eren e corta sua testa. Dessa forma, ele e Historia poderiam lutar como titãs. Se Historia vencer, eles terão a tal paz e as memórias apagadas. Se Eren vencer, as coisas vão continuar como estão. Rod entra em pânico e coloca a seringa nas mãos de Historia. E então explica: se uma pessoa transformada em titã devorar alguém que já tem um poder titã, essa primeira pessoa assume o seu poder. Então, se Historia se transformar em titã com aquela seringa e devorar Eren, ela vai assumir o poder do titã fundador e também do titã de ataque. Historia estava com medo, mas ela olha para cima e percebe que Eren ainda não se transformou. Então ela pergunta por quê. E com lágrimas nos olhos, Eren diz que nada disso teria acontecido se o seu pai não tivesse feito o que fez há 5 anos atrás. Tantos morreram por causa disso: o avô de Armin, vários colegas do corpo de cadetes, o Esquadrão Levi original. Tudo isso é culpa sua e do seu pai. Então Eren pede para ser realmente devorado por Historia, para que ela possa salvar a humanidade.
Com a seringa nas mãos, História pergunta por que a família Reis não fez nada a respeito dos titãs nos últimos 100 anos. Porque todos estão presos nas muralhas. E Rod explica que esse era o desejo do primeiro rei. Era o único caminho para a paz. Mas só os herdeiros do Titã Fundador sabem a história real. Quando eram crianças, Rod e o seu irmão Uri também tentaram convencer o seu pai a libertar a humanidade dos titãs, mas ele não o fez. Quando Uri herdou o Titã Fundador, ele entendeu. Uri tinha se tornado um ser superior, um deus. E agora a missão de Rod é trazer esse deus de volta. História se lembra das palavras de Ymir, da sua amiga. As palavras do seu desejo de que História vivesse uma vida que tivesse orgulho. Isso faz com que ela dê um tapa na seringa, a quebrando no chão, enquanto Rod Reis olha aquilo horrorizado. Ele ataca a filha, mas ela o joga no chão, dizendo que o seu pai é um manipulador e ela se recusa a seguir o seu desejo. História então corre até Eren e o liberta. Mas Eren não quer continuar, ele quer morrer. Quer ser devorado por ela, para ela acabar com os titãs e salvar a humanidade. Mas História não quer saber disso, porque se a família Reis quisesse, poderia ter libertado a humanidade faz tempo, mas não o fez. Herdar o fundador não vai salvar ninguém. E ela, é com ódio da humanidade agora. O problema é que enquanto ela liberta Eren, Rod Reis se arrasta para a seringa quebrada e como último recurso, ele lambe o fluido derramado, se transformando num imenso titã. Rod Reis se transforma num titã tão grande e inconsciente que começa a destruir a caverna de cristal. Enquanto isso, História se recusa a abandonar Eren e o liberta. Então o Esquadrão Levi chega a tempo de ajudar. O tamanho do titã Rod Reis e o calor do seu corpo são tão grandes que a fuga parecia quase impossível. Eren se desespera, mas os seus amigos se recusam a desistir e o incentivam. Mas a decisão de continuar é de Eren. Nesse momento, Eren vê um dos fluidos que Rod Reis carregava, onde estava escrito blindado. Então Eren corre, toma esse fluido e se transforma em titã de ataque. Com isso, ele começa a usar a sua habilidade de endurecimento muito mais fácil agora. Assim, estabilizando a caverna ao redor dele e dos seus amigos, para que todos possam sobreviver à destruição da caverna, que inclusive mata todos os capangas de Kenny Ackerman. Mas Eren conseguiu criar uma estrutura de cristal extremamente resistente que os salva. A mesma estrutura que é feita as muralhas. E com essa nova habilidade, com certeza eles vão conseguir restaurar a Muralha Maria para chegar finalmente no porão do seu pai. Mas primeiro, eles precisam acabar com aquele titã gigante. O Esquadrão Levi se encontra com Erwin Smith e o resto da divisão de reconhecimento, do lado de fora da caverna de cristal. E eles levam todos em segurança, com Eren e História resgatados. O problema é que o titã de Rod Reis era o dobro do tamanho do titã colossal e deixava um rastro de pura destruição por onde passava. E para piorar, ele seguia em direção às muralhas, para o distrito de Orvuld. No caminho para lá, eles não sabem muito bem o que fazer. Eren tem o titã fundador, mas adormecido. Eles ainda têm a opção de deixar Rod Reis devorá-lo e para que ele volte a ser humano. Assim, ele poderia ser capturado e o seu poder seria usado. Mas Levi reconhece que se eles fizerem isso e capturarem Rod imediatamente depois, eles ainda podem perder a chance de desfazer a lavagem cerebral do primeiro rei de qualquer forma. Mas História diz que eles têm outra opção. Agora que o titã fundador foi tirado da família Reis, eles têm uma chance como nunca antes de mudar as coisas para a humanidade. História acredita que o pai de Eren não fez isso por egoísmo. Ele fez para salvar a humanidade.
Ele levou o Titã Fundador e matou a família Reis porque ele não tinha outra escolha. Ou seja, naquela noite, que Eren só lembra em flashes do seu pai, de uma seringa e de uma chave. Grisha, que era o Titã de ataque, já tinha assumido o poder do Titã Fundador e transformou Eren em Titã para devorá-lo. E o deixou com a chave do porão, onde estão todas as explicações. Deve ter outro jeito de salvar a humanidade, sem precisar entregar o Titã Fundador à linhagem Reis. Com isso então, eles planejam acabar de uma vez por todas com o Rod Reis. E depois disso, Historia, como legítima herdeira, deveria se tornar a nova Rainha das Muralhas. O Titã de Rod Reis não para e logo vai chegar nas muralhas. Eren tentou usar o seu poder da coordenada para obrigá-lo a parar, mas não funcionou. A guarnição das muralhas do distrito de Orvuld prepara uma defesa contra a gigantesca forma titã de Rod Reis, mas os seus canhões são ineficazes. Só que a divisão de reconhecimento tem uma estratégia de apoio. Eles tentam conter o imenso monstro com cordas, redes e barris de pólvora, mas nada funciona. Ele continuava se arrastando, até arrancando a pele do seu rosto, mas continuando mesmo assim. Quando o Titã chega na muralha, ele coloca as mãos em cima e se levanta, mostrando seu rosto horrendo sem pele. O caos estava instaurado, e nenhum ataque, nem na sua nuca, parecia causar qualquer efeito. Mas a divisão de reconhecimento estava ali. O Esquadrão Levi tá ali. Assim, Eren se transforma no Titã de ataque, levando esperança para os soldados. E com barris de pólvora, eles explodem as mãos da criatura, o fazendo cair. Assim, Eren avança para enfiar um saco de pólvora dentro da sua boca, e isso explode a cabeça do Titã Rod Reis de dentro para fora. Pedaços do Titã voam, e assim a divisão de reconhecimento ataca esses pedaços, porque podem ser o ponto vital, o ponto que vai matá-lo. E desse jeito, Historia surge, destemida, com raiva. Historia, ou Crystallense, era considerada a mais fraca entre a 104ª tropa de cadetes, mas não era bem assim. E agora ela mostra como é forte. Historia encontra e corta o ponto vital. Historia mata o seu pai. Rod Reis foi destruído graças a Historia Reis. Ela cai na cidade, onde toda a população vê quem o salvou. Foi Historia Reis, a verdadeira Rainha das Muralhas. Longe da cidade, durante o pôr do sol, não muito longe da caverna de cristal, Kenny Ackerman surge gravemente ferido. Ele pensa nas pessoas importantes da sua vida, o seu amigo Uri, o irmão de Rod Reis, de Kaven e do pequeno Levi. Caído ao lado de uma árvore, quase morto, é exatamente Levi quem o encontra e informa que todos os capangas de Kenny estão mortos, soterrados. E logo Kenny se juntaria a eles. Mas Kenny tem uma cartada final, uma seringa de titã. Há muitos anos atrás, Kenny Ackerman foi derrotado por um homem poderoso, Uri Reis, o irmão de Rod Reis, o portador do Titã Fundador. Kenny era um Ackerman, então Uri não poderia apagar suas memórias. Só que, ao invés de matá-lo, Uri pede perdão pelos anos de perseguição aos Ackerman. Foi assim que Kenny se tornou uma espécie de guarda-costas de Uri. Eles se tornaram amigos e a perseguição aos Ackerman parou. Foi com esse momento de calmaria que Kenny procurou a sua irmã na cidade subterrânea e a encontrou morta num bordel. Mas ali ele encontrou o filho dela, o pequeno Levi. Kenny cuidou e ensinou a Levi algumas coisas, principalmente como sobreviver, pelo menos garantindo que ele não morra como a sua irmã. E assim Kenny o abandonou.
Kenny ficou ao lado de Uri depois, praticamente até a sua morte, porque quem tem um poder titã vive só por alguns anos, e agora ele precisava passar isso para a próxima geração, o passando para a filha mais velha de Rod, Frida Reis. Mas era como se Uri ainda estivesse vivo dentro dela, é como se todos os que vieram antes continuassem vivos em memória. 2 anos depois da queda da Muralha Maria, Kenny criou seu esquadrão pessoal, escolhendo Kaven como seu braço direito. Kenny via como o portador do Titã Fundador, via o mundo de forma diferente, de forma bonita e pacífica. Então ele criou o esquadrão para tomar para si esse poder, para descobrir se ele, um assassino, poderia ver a beleza do mundo também. Mas ele não tinha sangue real e agora estava à beira da morte. Mas Kenny não queria se tornar mais nada, porque todos os que ele conheceu na vida eram iguais. Todos idolatravam alguma coisa, seja bebida, religião, família ou poder. Todos eram escravos de alguma coisa, até mesmo Uri, escravo do primeiro rei. Kenny então começa a tossir sangue e Levi pede para que ele lhe diga qual é a sua relação com a sua mãe. Então Kenny conta que era irmão dela. Ele é tio de Levi. Mas ele o abandonou porque não nasceu para ser pai de ninguém. Talvez Kenny tenha fugido de um sentimento, de se tornar escravo, de idolatrar algo como um filho. E assim, nos braços de Levi, Kenny Ackerman morre. Enquanto isso, na capital, Mithras, História Reis é coroada como a nova rainha, adorada pelo povo que ela própria salvou. E depois da cerimônia, ela vai fazer algo que só uma rainha poderia fazer: dar um soco em Levi. Mesmo morrendo de medo, ela dá um soco no braço dele, deixando todos assustados, mas Levi, em paz agora, simplesmente agradece. O mundo estava mais tranquilo agora, as coisas pareciam finalmente em paz, mas mal sabiam que longe dali, Rainer, Bertholdt e o Titã Bestial estavam em Shiganshina, planejando recuperar a coordenada. Eles estavam esperando por Eren Yeager. 2 meses se passaram desde a coroação de História Reis, e agora ela cuida dos órfãos e necessitados na sua antiga fazenda, como sempre desejou. As forças armadas também foram reformuladas. Eles agora têm uma nova arma que permite matar titãs sem arriscar a vida dos soldados, graças ao novo poder de endurecimento de Eren. E novos recrutas se juntaram à divisão de reconhecimento, como Marlow e o novato Flock Foster. Quando Eren teve memórias ativadas na Caverna de Cristal, inclusive memórias da vida do seu pai, ele viu um soldado familiar que estava com Grisha durante a queda da muralha. E se esforçando para lembrar disso, Eren percebe que esse soldado é o comandante do corpo de cadetes, Keith Seyris. Ele era comandante da divisão de reconhecimento antes de Erwin Smith, quando a Muralha Maria caiu. Assim, Eren, Levi, Mikasa, Armin, Sasha e Randy visitam Keith e ouvem a sua história. Durante uma missão de reconhecimento há 20 anos atrás, Keith encontrou Grisha, aparentemente perdido e sem memória, do lado de fora das muralhas, perto de Shiganshina. Eles não sabiam na época, mas Grisha era um humano que veio de fora das muralhas. Só que a única coisa que ele lembrava, além do seu nome, é que ele era um doutor. Fora isso, ele não sabia nada sobre aquele mundo. Grisha e Keith se tornaram amigos e conversavam sempre num bar em Shiganshina, onde a garçonete era Carla, a futura mãe de Eren. Grisha admirava a divisão de reconhecimento e acabou fazendo Keith pensar que ele era especial por isso. Uma tarde, Keith levou Carla doente com a peste para ser tratada por Grisha
E ele salvou não só ela, mas praticamente toda a cidade da peste. E todos passaram a adorá-lo. Um tempo depois, Grisha e Carla se casaram, enquanto Keith se tornava comandante da divisão de reconhecimento. Só que Keith sofreu muitos fracassos na vida, tanto na sua vida pessoal quanto na profissional, e percebeu que não era nada especial. Foi aí que ele pediu para Erwin Smith se tornar o novo comandante. Keith estava com Grisha na noite que a muralha Maria caiu, e ele o ajudou a sair da cidade com Eren, indo para a floresta. Pouco tempo depois, um raio surgiu no meio das árvores, e Keith encontrou só Eren ali, caído no local. Assim, ele o levou para dentro das muralhas, com aquela chave deixada por Grisha no seu peito. Eren ouve tudo isso e diz que ele também não é especial, mas ele é filho de um homem que era especial. E isso é o suficiente. Mas mesmo assim, não tem nada de errado em não ser especial. Só por ter nascido, todos já são especiais. É assim que Carla via o seu pequeno filho. Mas foi Keith quem sabotou o dispositivo de manobra tridimensional de Eren durante o seu treinamento e viu que realmente ele era como seu pai. Eren também era especial. Erwin Smith e os oficiais da divisão de reconhecimento se preparam para a operação para retomar a Muralha Maria e para chegar até o porão de Grisha e Jäger. Erwin também pede para que Levi fique com aquela seringa de titã que ficou com Kenny. Levi saberia o momento certo e em quem usá-la. Na noite anterior à operação, os soldados dão uma festa, uma última confraternização, um último momento de paz ou de conflitos amistosos, como com Sasha querendo devorar a maior quantidade de carne possível. De qualquer forma, os ânimos de todos foram renovados. Eren está ansioso para a próxima missão, e Armin e Mikasa vão estar do lado dele até o fim. Até porque Eren prometeu que ele e Armin iriam ver o mar juntos. No outro dia, a divisão de reconhecimento parte para sua missão mais importante até agora. Aos aplausos da população pela primeira vez, eles avançam para sua missão, prontos para a retomada da Muralha Maria, prontos para chegar no porão de Grisha e Jäger, prontos para voltar onde tudo começou, prontos para o retorno a Shiganshina. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Esse é o 6º arco de Attack on Titan, que é a primeira metade da 3ª temporada do anime, com 12 episódios. E é um dos arcos mais importantes até agora, junto com o próximo. Claro que existem ainda muitas histórias desse rico universo, mas isso é história para outros vídeos. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as sequências e ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.